E alguém falou comigo, alguém falou comigo, e o próprio Deus falou comigo também. Ele falou, não, meu filho, ó, desce na polpa um pouquinho, vai falar com aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que você pensa ou pede. Glória a Deus. Ele é poderoso para fazer tudo aquilo e muito mais abundantemente ainda, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Sabe, além daquilo que você já pensou, é o que Deus quer fazer na sua vida, se você quer. Além daquilo que você já pediu, é o que Deus quer fazer na sua vida. Irmão, o que Deus quer fazer é muito além daquilo que os teus olhos alcançam. É muito além daquilo que você já pensou. Eu não acredito que Deus... É isso que Ele quer fazer. Aleluia. Irmãos, o povo ficava assim, fascinado, e dizendo, quem é este? Quem é este? O que é isso? Como pode fazer isso? Irmãos, era Ele, irmãos. Então o vento, não, pastor, o vento não vem na nossa vida para nos derrotar. O vento não vem, aleluia, para nos vencer. Por quê? Porque nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Aleluia! Glória a Deus! Para nos amadurecer, irmãos. Se nós chegarmos num agrônomo, que somos cercados aqui, né? Louvado seja Deus, de plantio. Irmãos, se nós chegarmos nele e perguntar para ele, irmão, qual é o segredo do bom crescimento dos seus frutos, ele falou, rapaz, a gente faz o que a gente pode fazer. Veneno, tomba a terra, semeia a semente, mas ó. O segredo vem de Deus. Ele tem 3 elementos para fazer um ser bem sucedido no meu plantio. Qual? Sol, chuva e o vento. Verdade. Aleluia. Então, pastor, louvado seja Deus. Não, irmãos. Né? Quando a noite já se foi e o sol raiou e o tempo de chegar cantou. Então a gente fala, não, puxa, é só. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer porque está raiando a aurora. Aleluia. Irmãos. E a gente se alegramos nisso. Então, irmãos, não, mas só que para nós amadurecermos não é só o sol, não. Não é só a chuva. Né? Oséias fala que ciganos e prossigamos conhecer o Senhor é como chuva seródia, sabe isso? É chuva temporânea. Olha, não estava nem no tempo, aí Jeová vai dar uma lavada. Falou, Deus é bom, estava precisando. Irmão. Mas irmãos, para amadurecer não é só o sol. Não é só a chuva, irmão Raimundo. O vento também é o elemento que o agricultor precisa para o fruto amadurecer. Eu aprendi isso. Verdade. Pode perguntar para os alunos. Então, o vento não vem para nos matar, irmão. Ele vem para que nós nos amadurecemos. A irmã passou um vento aqui e falou, meu Deus, isso, vou ficar seca. Meu Deus. Aleluia. Aí vem aquele que é poderoso. Aleluia. Fala, não, minha filha, não é para você não enxergar, não. Isso aí foi para você amadurecer. Aleluia, para ter o que contar que Ele é poderoso. Eu não via nada, mas Ele abriu os meus olhos e eu estou vendo. Foi a leitura inicial. Aleluia, Deus. Aleluia, quem pecou? Ninguém pecou. Aleluia, foi que o poder, era para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na vida dele. O vento não veio para nos matar. Deus está falando isso aqui desde a palavra inicial. Aleluia. Era para o poder de Deus se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus só queria te ver na hora da situação. Aí quando ele desce na polpa, irmão. Aí, irmão, você quer ver o vento passar rapidinho, irmão? Aleluia. Tu quer ver um amadurecimento na sua vida? É fazer o que nós a gente fez. Irmãos, estava indo para cá e trabalha, meu Deus, e não dá. O carro queima junto, o carro faz isso, o carro faz aquilo outro, o carro faz aquilo outro. Meu Deus, o que está acontecendo? Agora eu vou e quebrava o carro. Aí Jesus falou assim, meu filho, você vai até quando ficar aí subindo no ônibus e descendo no velho e remando? Vai para a popa, meu filho, vai orar! E quando eu comecei a orar, irmãos, louvado seja Deus, aí o barquinho começou a andar, hein? Olha que coisa linda. Aleluia! Quando nós fomos lá, irmãos, e o segredo de descer é muito forte. É verdade, irmãos.
aquele que é poderoso. Ei, ó, colocar, irmãos, por bondade de Deus, eu já andei em 8 naves, em cima das nuvens, pregando o Evangelho. Pastor, você é pregador? Não, meu irmão. Eu sou um simples e humilde servo. E o servo faz o que o seu Senhor manda. Verdade. Aleluia. E nós fazemos o que Ele manda, irmão. Aleluia. Nós estamos sob os cuidados dEle. O Senhor tinha dinheiro, eu não. Ele pagava tudo. Aleluia. É Deus. Irmãos, e quando eu subi de avião, tem o Rio Araguaia. Irmãos, ó, segundo, né? Segundo o governo lá, não tem, pastor Raimundo, recurso para fazer uma ponte. Aí eles ainda atravessam com balsa, irmão. Eu nunca tinha andado naquele trem, me deu medo. Caminhão de carga, gente. 3, 4, 5 caminhão, aquele monte de carro, cara. Pessoas de bicicleta, de moto, atravessa de balsa! De balsa, irmão. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Jesus? E aquele rio largo que eles não têm recurso, irmão, para fazer uma ponte. Irmãos, aí quando eu peguei o avião lá em Palmas, em Tocantins, e a gente subiu, sabe aquele rio que era tão grande, irmão? Tão grande. Louvado seja Deus, estou falando, irmão, que antes deles descer a polpa, o mar, o vento era enorme. Mas depois que eles desceram a polpa, eles ficou maravilhados. Falou, quem é esse? Falou, enorme é esse. O vento e a tempestade, a sombra obedeceu. Aleluia. Olha aqui, irmãos. Aí quando o avião subiu, o pastor Francisco, né? Isso como é que fala? É notório isso acontecer, sabe, irmãos? Faz parte do jeito qualquer lugar que ele já sai, vai direto para o mar, vai direto para o rio. Sabe, irmãos? Porque se acontecer alguma coisa na água, né? Eles conseguem pousar melhor, né? Melhor que no mar, né? O avião, se der algum problema. Então, por isso que ele já sai no rumo do mar. Aí, quando saiu, já foi lá no Rio Araguaia. Aí, irmão, eu olhando, eu falei, eu quero ver tudo. Eu sentei na janela. Sentei na janela, eu falei, eu quero ficar de olho, eu quero ver, né? Como que é esse mundo lá de cima. A gente só vê. Irmãos, e aquele rio, sabe, irmão? E ele foi assim, irmãos, e as casas muito bonitas ficando para trás. De repente, irmão, eu olhei, eu falei, é o rio que eu passei de balsa. Eles não podem fazer a ponte, porque diz a política que não tem recurso. Jesus sabe tudo. Irmão, e de repente aquele riozão imenso, pastor Francisco, quando o avião foi passando por ele e foi subindo, aquele rio grande, imenso aos meus olhos, foi fazendo assim. De repente parecia um dedo fazendo essa assim, ó. Eu falava, meu Deus, o que é aquilo? O Senhor falava, é o riozão. Eu falei, mas era tão grande, não tem nem condição de fazer ponte para atravessar esse. Agora ele encurtou, meu Raimundo. Aí de repente parecia uma linha, aquele rio. De repente ele fugiu das minhas vistas. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu irmão? Quando nós descemos a polpa, quando nós colocamos nas mãos de Deus, Ele é mais, muito mais maior que qualquer luta. Eita Deus, aleluia! Aleluia! Irmão, eu sempre falo, irmão, tem crente de macumba. Não, que isso, mais poderoso do que qualquer macumba do inferno. Joelho de crente. Irmão, eu jovem descolado, exibido, bonito, pregando evangelho para todo canto, irmãos. Aleluia. Desse tamanhozinho o vaso de Deus, socou no joelho. Eu fui pregar, ela olhou e falou, Deus, é esse aí que eu quero. É um desse aí. Irmãos, eu acordava vendo a menina. Eu falei, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, eu estou ficando louco. Essa menina deve ter 10 anos, não tem nem tamanho de gente, não. Mas, irmão, eu estava dormindo, eu acordava vendo ela. Eu ia orar no monte, dobrava o joelho e falava, Jesus, joga essa seta, que seta é essa? Quando eu fechava o olho, a menina estava lá olhando para mim, sorrindo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Aí eu aprendi uma coisa, irmãos. Aleluia. Tem crente, tem medo de macumba. Mais poderoso que a macumba, a oração de um crente. Se eu não sou crente, eu falo, que cão é esse? Mas era Deus querendo me dar uma esposa. E ela colocou no joelho. Eu 10 anos de crente, irmão Francisco. Eu falei, eu não quero casar. Irmãos, eu era um escravo das drogas, escravo da maconha, da cocaína, escravo do tráfico. Irmão, aí Jesus me faz livre. Irmãos, é a mesma coisa. Você
pegar um animal silvestre, irmão, que estava muitos anos, ele nasceu para ser livre, e alguém colocou ele numa grade, num cativeiro. Abre a grade para ver. Eita, que eu já vi minha mãe veio do sítio, irmão. Ô velhinha que gosta de criar um passarinho. Mas eu já vi ela brava com os passarinhos. Quando ela vai tratar o passarinho. Por quê, irmão? A liberdade. Isso se chama liberdade, irmãos. Olha aqui. Aleluia. Agora eu nasci para ser livre. O diabo vem e prende nas drogas. Com 12 anos eu caí nas drogas. Aos 14 anos independente. Aos 16 eu vendia. E se eu tinha para vender, eu tinha para usar. Aos 18 anos, condenado por tentativa de homicídio, lesão corporal, porte de arma ilegal. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Minhas irmãs falavam, mãe, eu prefiro ver morto. Os meus amigos têm medo dele. Aleluia. Mas minha vozinha falava assim, deixa eu ir na popa falar com o mestre. Lá na popa falar com o mestre. E falava, Deus, antes de eu morrer, eu quero ver o meu neto pregando a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí o Senhor levanta a mão lá da popa e fala, quieta, rapaz. Vem que eu te quero. Eu vou mudar a vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, já vou terminar. Olha aqui, pastor Francisco, olha que coisa linda. Irmãos, a oração move a mão daquele que move tudo. Antes de orar, só o problema não era assim? Quando eles desceu para falar com o mestre, irmãos, o problema foi resolvido. É como o que eu quis dizer aqui. Irmãos, antes, louvado seja Deus, de eu voar, eu olhava para os prédios morremundo. Chega a doer as vistas, né? Assim a gente passeia para ver, rapaz, que prédio, olha, que prédio. Mas quando, irmãos, o avião saiu, o rio que era tão grande ficou uma linha. E os prédios, irmãos, que era tão alto aos nossos olhos, parecia uma caixa de fósforo, uma caixa de fósforo de péssimo. Aí sabe o que Deus está dizendo? Aleluia. Se você colocar tudo nas mãos dele, aleluia. Se você colocar a sua vida na mão dele, se você descer até a popa e entregar tudo nas mãos dele, olha o tamanho das mãos do mestre, ele mediu as águas do oceano, a concha das suas mãos. Ele é muito grande. Se você colocar a sua vida na mão dele, das mãos de Deus, você vai dar uma olhadinha para o câncer e falar, quem és tu, rapaz? Você vai olhar, dar uma olhadinha para a AIDS e falar, quem é você? Olha para a paralisia e fala, quem és tu? A irmã clamou a Deus e olha, aí nas mãos do mestre, deu uma olhada para a cegueira e falou, quem era você? Olha eu enxergando. Glória a Deus. Aleluia, você vai chegar na sua casa e vai falar, quem era você? É problema. Aleluia, eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus e nas mãos de Deus eu vejo tudo mais pequeno. Aquele que parecia tão imenso para mim é fichinha para o meu Deus. Aleluia. É pequenininho para Deus. Você olha para a situação assim, fala, meu Deus, como eu vou sair dessa? Aí quando você desce na boca e fala com o mestre, irmão, aleluia, aí o mestre é poderoso para fazer o milagre. Aí você dá uma olhadinha e fala, quem é esse? Aí você vai, antes de orar, só viu o vento, depois que ora, fala, quem é esse? E o vento obedece Glória a ele. Deus. E Aleluia. quando ele manda, pastor Francisco, o vento obedece. Quando ele manda, o mar obedece. É que nem o cantor canta, o vento, as ondas, né? As ondas atendem o teu mandado. As ondas obedecem a voz dele. O vento obedece. Irmão, olha, louvado seja Deus. O fogo obedece. Tudo obedece. O peixe obedece. Urubu, vem cá. Olha, rapaz, tem um profeta meu lá no Rio. Como que é o nome do Rio, galera? Lá no Rio de Querite. Tem um cabra meu lá que não tem o que comer. E eu falei para ele, fica lá no rio, que eu vou te dar água e vou levar comida para você. E eu não estou vendo ninguém aqui não. Quando o Jeová quer fazer, irmão, ele pega o urubu e fala, vira garçom, vai lá servir Elias. Vai. É Deus, é verdade, Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Quando Deus manda, o peixe obedece. Ô peixe, vem cá. Tem um cabra aí que não está querendo fazer o que eu estou mandando. Ó, dá uma engolidinha nele para mim. Mas eu nunca comi gente, Senhor. Aleluia. Não, mas hoje tu vai comer. E a ciência fala que a baleia, irmão, a garganta dela não é feita para passar alguém daquele tamanho. Que
isso não é, o que está na Bíblia não é verídico, não é verdade. Porque ela tem alguma coisa na garganta que ela só come coisa pequena, é peixe pequeno, irmão, que ela se alimenta, segundo a ciência. Irmãos, mas quando Deus quer mandar, quando Deus manda, a garganta da baleia se abre, aleluia, e alguém falou para o cientista assim, o cientista falou, não rapaz, eu não acredito, porque você acredita nessa história de Jonas? O maior grande peixe é a baleia, e a garganta dela não passa um ser humano. Falou, não passa não. Falou, agora que eu vou continuar pregando. O nosso Deus é o Deus do milagre. Ele faz passar onde não passava quando ele quer fazer milagre. Glória, aleluia. Glória a Deus, é verdade. Irmãos, para me terminar, olha aqui, irmãos. Quando ele desceu lá na popa, louvado seja Deus. Olha aqui. Outro segredo, eu gosto de falar, quando eu prego essa mensagem, eu gosto de falar isso, né? Tem uma flor que aqui, ela fala o nome dela, como que é aquilo? É Vitória Régia, Vitória Régia. A Vitória Régia, irmão, ela fica bem aberta assim no rio, bem bonitona, bem linda. E tu olha assim, que coisa linda, isso é a natureza de Deus. Olha que coisa bonita, irmão. E ela fica assim, ó, em cima das águas, parece que está regendo nas águas. Desse jeito assim, irmão. Aí, irmão, mas quando vem o vento, meu Deus do céu, quando as ondas começam a bater, a Vitória Régia faz assim, irmão, ó, olha aqui, ela está bem aberta assim, ó, ela faz desse jeito assim, ó, ela se fecha, ó, fica lá embaixo do rio, o pau está quebrando lá em cima, as ondas estão arrebentando com tudo, e está batendo, está arrebentando tudo, e a Vitória Régia lá embaixo. Aí de repente, irmão, quando sossega, o mar bravio, a sonda cessa, o vento quieta, ela faz assim, ó. E ela parece Se abre, um peixe, né? Se abre com quem dizendo assim, ó, glória a Deus. Aleluia. É assim o cristão, irmãos. Quando o trem estiver arrebentando tudo, irmão. E você olha para um lado, está quebrando de um lado, quebrando do outro, quebrando do outro, quebrando do outro. Faz que na Vitória Régia, desce lá embaixo, vai falar com aquele que é poderoso para fazer o milagre. E quando você estiver falando com ele, você pode ficar tranquilo, que aquele que você falou vai parar o vento, vai mandar o massacre. Aleluia! Levanta o Senhor Jesus sereno, meigo, nazareno, lindo, maravilhoso. Aleluia! Irmão, só nós falarmos dele, nós ficamos arrepiados, falamos em língua. Só de falar ele, imagina olhar para ele! Essa é a nossa alegria, irmão, que um dia nós veremos ele como ele é. Aleluia! Paulo fala que hoje nós falamos por enigma, falamos, aleluia, louvado seja Deus dele, aleluia, só imaginando, mas lá nós vamos ver ele como ele é! Glória a Deus! Já pensou, irmãos? Ele levanta lindo, maravilhoso, sereno. Aleluia, louvado seja Deus. Quando a gente se enche de Deus, a gente está falando pecador, olha, eu estou me arrepiando. Só porque nós buscamos um pouquinho dele, irmão Raimundo. Você imagina olhando para ele. Verdade, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando se gloria, irmão, porque está do lado do deputado, é assessor do prefeito, é não sei o quê. Eu estava lá na Câmara, do lado do... Não, meu irmão, nós estamos aqui na presença daquele que é poderoso. Aquele que manda não vai ser glória, faz e não pede conselho. Nada e não vai preso, porque quando está morto, ele ressuscita também. Glória a Deus. Deus, o nome dele. Aleluia. Ele levanta, fala, sossega, mar. E o mar sossega, quieta, vento. E o vento quieta. Louvado seja Deus. E o povo fala, quem é esse? Só que o vento respeitou a voz dele. Aleluia. Só quem crê nessa palavra se põe de pé. Nós vamos orar. Glória. Vamos orar.